Será que você está preparado para começar uma vida nova? Ou além disso, será que você está preparado para recomeçar uma vida do zero? Oi, gente! Muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece, seja muito bem-vindo. Eu sou a Lu, do canal Lu e Gu na Itália, e neste canal eu condivido com vocês um pouquinho da minha experiência morando fora com o meu filho de 9 anos. Nesse vídeo eu venho falar um pouquinho sobre como é recomeçar a vida do zero, principalmente em outro país. Eu vou começar contando um pouquinho da minha história com o Gu, como eu decidi e como eu vim parar aqui na Itália com ele. Quando eu decidi vir morar na Itália com o Gustavo, foi tudo muito rápido. Para falar a verdade, desde os meus 14, 15 anos que eu tinha vontade de conhecer o mundo aqui fora, porque eu já tinha irmãs que moravam fora do Brasil e sempre tive esse desejo. Mas acabou que, eu tive uma relação de alguns anos que eu engravidei do pai do Gustavo e tal, e isso meio que barrou, esse sonho de vir morar fora. Mas enfim, muitos anos se passaram, eu me separei e tal, e eu fui morar com minha família. E desde então eu segui minha vida, sozinha com o Gustavo e tal, e sempre batalhei, corri atrás, para ter minhas coisinhas e ter as coisas do Gustavo. No Brasil, eu trabalhei em outros lugares, fiz curso também, curso de administração, depois fiz curso de RH, estava fazendo curso de nutrição, tinha meu próprio negócio também e trabalhava por fora e sempre foi muita correria no Brasil. Mas eu recebi uma oportunidade, na verdade eu chamei uma irmã minha, eu conto até em outros vídeos e convido vocês, para assistir outros vídeos aí que tem explicando direitinho sobre a minha adaptação, sobre a adaptação do Gu com a língua. E eu chamei minha irmã e falei que eu estava com esse desejo novamente de conhecer o mundo aqui fora. Só que eu teria coragem de vir só se fosse com o Gustavo. Só que quando eu decidi vir com o Gustavo, não foi bem para a Itália em si. Eu queria ir para a Espanha, porque é lá onde as minhas irmãs moram. Mas eu tinha uma prima que tinha um restaurante aqui e que, minha irmã chamou ela e ela acabou falando que estava precisando e me deu a oportunidade de vir com o Gustavo, de trazer o meu filho. E desde então eles deixaram claro para mim sobre tudo que era morar fora, sobre como é que era a vida, principalmente com o filho, não era fácil. Então, assim, eu já vim um pouco meio que avisada, um pouco meio que avisada, não, muito avisada de como era aqui. Mas aquela Luísa lá tava tão assim, como é que eu vou falar para vocês? Tão querendo uma vida nova, tão querendo algo novo, tão assim, poxa, eu vou ter uma oportunidade de, de conhecer o mundo, de saber como é que é lá fora, de, tipo assim, despertar aquele sonho daquela menina de 14 anos, sabe? De tantos anos atrás. Então eu não pensei muito como seria o dia a dia, como seria financeiramente, como, sabe, essas coisas assim, porque às vezes muita gente fala assim, ai, você tá preparada? Aí você fala assim, sim, 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 tô preparada e tal, mas você tá preparada mesmo? E o preparar, gente, várias coisas acontecem em si na vida da gente, né? Não tem como você preparar para o futuro, não. Mas tem umas coisas que você passa a saber que você já tá anestesiado, que é igual procurar saber como é que é morar fora do país, dificuldades, essas coisas assim. Quando eu cheguei aqui e me deparei realmente sobre a realidade, não estar no seu país, né? Não ter ali sua cultura, sua alimentação, a sua rotina,
É um baque muito forte, é muito difícil, né? Às vezes para outras pessoas não é tão difícil assim, mas não é só questão de, por exemplo, ai, Lu, eu não sou muito apegada com minha família, não sou muito apegada com os meus amigos. É fácil viver sozinho ou sozinha, mas ok, vem essa parte de você estar acostumado a viver sozinho, mas nem tudo na vida você vai conseguir sozinho, principalmente morando em outro país. Sim, você vai precisar de uma pessoa para te ajudar, né? Você vai ter que ter um apoio ali para te ajudar. Por exemplo, eu tenho minha prima aqui, né? Eu já vim com um emprego, ela me ajudou. Na verdade, ela me ajudou demais em várias partes com a documentação. Eu não precisei preocupar com o emprego, porque às vezes assim, as pessoas chegam aqui, por exemplo, né? Ficam os 3 meses, aí depois fica ilegal no país. E é difícil. Eu não vou colocar só a Itália em si, porque eu não passei por essa experiência. Mas eu escutei outras pessoas falando assim, Lu, é muito difícil, porque para você ter emprego aqui, você precisa de documentação. Então, muitos lugares não aceita se você não tiver documentação, porque eles levam uma multa enorme ou, né, às vezes assim, realmente não aceita não. E quando você vem, você tem que trabalhar de subemprego, que é fazendo faxina, que é trabalhando em obra, né? Que eu acho que é para homens aí. Às vezes trabalhando no restaurante, olhe lá, porque tipo assim, eles te pegam ali só para realmente lavar prato, ficar naquela parte ali escondida e tal, e nem é muitos lugares que aceita. Então, assim, tem esse ponto de ser difícil em questão da documentação, ser difícil em questão de emprego, tem a questão da língua também, porque, gente, quando você está em outro país, você tem que aprender a se comunicar. E a maioria dos brasileiros, assim como foi comigo, vem para outro país sem saber a língua. Tipo assim, vou me virar lá e lá eu aprendo. Tem a questão também da cultura. Em qualquer país que você vai, você saiu do seu país, a cultura é totalmente diferente, né? E outra coisa, não é o país que tem que se adaptar a você, à sua cultura. É você que está no país, você tem que se adaptar a ele. Vou falar sobre moradia. A maioria das pessoas que vêm para fora geralmente dividem quartos. Eu não cheguei a dividir quarto. Na verdade, eu iria dividir um lugarzinho com as pessoas do Brasil que estavam morando aqui. Acabaram que não ficaram. E acabou que eu fiquei ali no quarto do restaurante. Também por questão financeira, gente. Porque para mim alugar uma casa sozinha e para o meu filho no começo sem saber falar a língua. Eu ainda, né, minha documentação não tinha nada. A gente entrou com o processo da documentação, que é o permesso para estar aqui, né? Logo depois dos 3 meses. É que esbarrava muito, é muito difícil alugar uma casa aqui quando você não tem documentação, no caso. Eu lembro que minha prima, na época, a gente foi procurando durante esses 1 ano, sabe? Casa para alugar. Aí a pessoa virava e falava assim: tá bom, mas ela tem residência? Não. Aí minha prima falava, eu vou alugar no meu nome e ela que vai morar com o filho dela. Não, então não aceito, não. A proposta deles era sempre assim. Então tem essa questão da moradia também que pega aí a locomoção. Aqui, geralmente para eles, carro é essencial. Eu falo no meu caso, gente, que eu moro em um paísinho da Itália, porque aqui para você pegar ônibus, condução, às vezes você tem que marcar, você tem que saber o horário que o ônibus vem, que passa muito, mas muito pouco. Eu não sei assim, eu não tenho experiência, né, em cidade grande, em Torino e tal, mas eu falo essa questão assim da locomoção é um pouquinho mais difícil. Tem a questão também que se às vezes você tem carro, porque aqui é barato comprar carro, mas o que pega é que você tem que ter a permissão para dirigir, né? Você tem que ter a carteira ali e fazer o pedido ali da permissão para dirigir no país e tudo mais. Tem essas coisinhas assim. Então, tudo conta, né? Aí quando você pega e fala assim, recomeçar a vida do zero, gente,
é pegar um saquinho e colocar tudo lá dentro sobre o processo que você vai passar, sabe? Diante disso. E ter paciência e não se desesperar. Eu falo por quê? Porque o meu psicológico, quando eu estava no quarto do restaurante, mexia muito comigo, me pegava demais. Eu perguntava assim, ai meu Deus, né? Eu cheguei assim a questionar se Deus estava comigo, né? E eu lembro que eu atormentava demais as minhas irmãs que moravam longe. Teve um tempo que eu falava demais com elas, teve um tempo que eu queria ir embora daqui. Eu falei, não, me leva para aí, tal, para Espanha. Calma, Lu, não é. Elas falavam comigo, né? Calma, Lu, não é dessa forma, é tudo um processo. Até minha prima mesmo falava assim, não, Lu, você tem que entender o processo. É o processo e você tem filho. Então, assim, eu não era muito paciente. Eu achava que o mundo tinha que, tipo assim, eu era imatura nessa parte, sabe? Tipo assim, eu falava assim, poxa, eu sou esforçada e tudo mais, por que que tá acontecendo isso comigo? Eu não entendia que, tipo, eu vim para outro país, eu tô recomeçando a vida do zero. Financeiramente, a língua, a adaptação, a cultura, eu tinha que ter paciência. E a partir do momento que eu aprendi que tudo é um processo, poxa, minha vida tá aqui, eu não queria conhecer o mundo aqui fora, então eu vou aproveitar, sabe? Tudo é um processo, gente. E outra coisa também que eu aprendi, que foi até com uma amiga minha, que eu fiz lá no restaurante, que ela é da Costa Rica, que quando ela me viu, ela nem me conhecia direito, né? E que eu tava descendo a escada, eu lembro que eu trabalhava demais. Vai ter período aqui que você vai trabalhar demais, principalmente no começo. Tipo assim, é estranho falar, sabe? Porque no Brasil, às vezes, você fala, eu também trabalho demais. Mas você sai final de semana para distrair, isso não pesa muito. Aqui, quando você tá sozinho, quando você tá só ligado a casa, trabalho, aquela rotina ali parece que sua cabeça fica a mil. Eu não sei explicar bem o sentimento, sabe? Mas sua cabeça fica a mil. E eu lembro quando eu trabalhava demais, né? Almoço, janta e tal, e voltava pro quarto do restaurante para dormir. Tinha Gu e tudo mais. Gu estava passando por um processo que eu não conhecia ele muito, era difícil, a gente se chocou demais. Era o momento que eu tinha para ser mãe. No começo, assim, eu me culpava demais. E essa amiga minha pegou e falou: Lu, você pode ir para Espanha, você pode ir para Londres, você pode voltar para o Brasil. Se você não tiver bem com você mesma e se você não saber o que você quer da sua vida, você não vai estar bem em lugar nenhum. Então eu comecei a refletir sobre essa frase, sabe? E realmente se eu ficar pulando, indo para outro lugar, indo para outro, procurando a felicidade, aonde eu vou encontrar? Então, assim, é um processo, você tem que entender que você vai vir para outro país, é, estrangeiro vai ser sempre estrangeiro aqui. Você vai encontrar pessoas maravilhosas, sabe assim, para te ajudar, se você for humilde, tá? Quando as pessoas querem te ajudar e se você for humilde, porque tem muitos brasileiros que chegam aqui que não é humilde, sabe? Que não aceita esse processo, né? De paciência, de aceitação, de começar a vida do zero. Vou citar para vocês, minha casa aqui, por exemplo, ela foi toda montada e ganhada. Eu não comprei nada, sabe? Assim, eu tive pessoas maravilhosas que juntou dali, juntou daqui, montou minha casa todinha. O quanto eu sou grata por isso. Então, assim, recomeçar a vida do zero é difícil, gente. É difícil aceitar. É difícil aceitar que, sabe, assim, você precisa de um momento que você vai ter que, né, assim, se diminuir um pouco para uma pessoa nova crescer dentro de você. No início eu perdi muito a minha identidade, muito. E eu me reconectei demais com Deus, com o meu lado espiritual. Então, assim, isso me ajudou a ter paciência, a entender o processo. E eu falo muito, né? Me ensinou a ser fiel no pouco, para mim ganhar um muito. Eu ainda estou em processo, sabe, assim, de identificação em si, mas assim, depois de um ano que eu tô aqui e tal, eu entendi tanta coisa na minha vida, né? Eu entendi a oportunidade que eu tô tendo de dar um futuro melhor pro meu filho e ter um futuro melhor também.
e aceitar, assim, que a vida é feita de recomeços e a vida é feita de escolhas. Então a gente tem que, assim, bater no peito, erguer, assim, a cabeça e falar assim: eu vou para frente, eu não vou desistir. Eu vou ser responsável pelas minhas escolhas. Então é isso. Só queria falar para vocês um pouquinho sobre recomeçar do zero, sobre alguns pontos que a gente encontra, né, quando vem para outro país, porque eu falo que mudar de cidade já é difícil estando no país da gente. Imagina mudar para outro país, né? E eu não venho aqui também para blocar sonhos de ninguém, não, tá? Eu venho aqui passar experiência e que esse vídeo sirva para você aí que tá pensando em vir morar fora, que tá pensando em vir, né, só para ver como é que é a vida aqui e ter essa curiosidade. Então, é sobre isso. Me conta aqui nos comentários se você teria coragem de, tipo assim, ah, eu vou recomeçar a vida do zero, não importa o que eu passar lá, porque tem gente que é assim, né? Mas eu vou. Espero que você esteja preparado aqui, ó, psicologicamente e aqui, ó, espiritualmente, que é importante. Deixa seu like aí. Se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal, que vai ter muitos, mas muitos vídeos sobre como é morar aqui fora, sobre como é a vida, tá bom? Falando de uma forma real e clara. Beijo pra vocês. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Acabou, e acabou, e acabou, e acabou, e acabou, e acabou, e acabou.